Alô, aluno do nono ano, vamos dar continuidade à nossa aula, nosso aulão, mas antes não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar o canal Juazeiros da Educadora Aula em Rede. A revisão agora vai ser sobre energia e meio ambiente, ok? Desde os princípios, a sociedade sempre precisou de energia, ok? Para a sua subsistência, para a melhoria da sociedade ou outros fatores, ok? Só com o passar do tempo, a energia foi utilizada principalmente para a produção e para manutenção de alguns maquinários, ok? Tenta lembrar da Revolução Industrial, por exemplo. Para todos aqueles maquinários, aquelas indústrias funcionarem, precisava o quê? De energia, tá bom? Então precisava de uma fonte, carvão ou coisa parecida, petróleo, como fonte de energia para permitir que aquelas máquinas funcionassem. Então a energia está muito presente na sociedade, principalmente na sociedade atualmente, porque basicamente tudo hoje é voltado para o eletrônico, hoje tudo é informatizado, então para isso tudo estar funcionando precisa de quê? De energia, que ele é gerado de alguma forma, existem várias formas e várias fontes de energia. Isso aqui pode ser dividido em energias renováveis ou energias não renováveis, depende muito do que nós estamos falando. Eu vou falar isso tudo para vocês nessa aula. Vamos lá? É o seguinte, com relação à energia, eu tenho aqui, por exemplo, dois gráficos, ok? De fontes de energia do lado direito e fontes de energia do lado esquerdo, ok? Em diferentes épocas. A do lado direito é um gráfico mais antigo, a do lado esquerdo é um gráfico mais recente, ok? Como é que vocês percebem a diferença de um gráfico para outro? 3 segundos. 1, 2, 3. Pronto. É o seguinte, vocês percebem que o gráfico do lado direito, ele tem uma maior prevalência do petróleo e do gráfico, por exemplo, esquerdo, tem uma maior diversificação. O que é que acontece? O gráfico direito é um gráfico mais antigo, onde eu tenho o quê? Onde o que é que acontece? Os países eram muito mais dependentes do petróleo para basicamente tudo como fonte de energia. Atualmente, por exemplo, o petróleo perdeu mais espaço e novas formas de fontes de energias apareceram, ok? Então, o que acontece? Hoje, como o petróleo é uma fonte finita, em algum momento ele vai acabar, nosso planeta, precisamos de novas formas de fontes de energia para substituir o petróleo, ok? Vamos lá, aqui eu tenho o quê? O mapa do nosso planeta, sempre em geografia vai aparecer um mapa, onde eu tenho os locais que utilizam muito mais fontes de energia. Você percebe o quê? Que os países europeus e os países da América do Norte utilizam muita fonte de energia, porque são países mais desenvolvidos, então eles necessitam mais de energia, porque eles têm um padrão de vida muito mais alto, por exemplo, os países, vamos supor, países africanos, por exemplo, os países da América do Sul, por exemplo, que são países menos desenvolvidos, então tem a menor necessidade de fonte de energia, ok? Vamos lá, o petróleo é uma das fontes muito mais conhecidas e muito mais utilizadas no nosso planeta. Ele é um hidrocarboneto de fóssil de origem orgânica encontrado em bacias sedimentares. Basicamente o que acontece? Uma depressão, cai alguns seres orgânicos lá, foram soterrados com o passar de milhões e milhões e milhões de anos, tornaram-se o que se chama de petróleo. Esse petróleo ele pode ser utilizado para quê? Várias utilidades, desde a indústria alimentícia, indústria automobilística e outras indústrias que utilizam derivados ou o próprio petróleo como fonte de energia ou como princípio para algum tipo de produto, ok? Então, só qual o problema do petróleo? Em algum momento ele vai acabar. Tranquilo? Vamos lá. Com relação ao petróleo, eu tenho aqui os principais países produtores de petróleo. Olha no gráfico, quem é o primeiro aqui? Ó? Venezuela, Arábia Saudita, Irã e Iraque. São os países que têm a maior produção de petróleo. Cadê o Brasil? Está lá em cima. Ah, professor, o Brasil produz pouco. Não, o Brasil produz muito. Só que em relação a esses países que eu falei, ele tem uma produção menor. Só que o Brasil é um destaque com relação à indústria petrolífera. Ok? Vamos lá. Ó, falei para vocês do petróleo, agora eu vou falar para vocês do carvão mineral e o gás mineral. Ok? Eles correspondem à segunda e quarta posição em relação ao consumo mundial de energia.
tá bom? Tanto o carvão mineral quanto o gás natural são outras fontes de energia muito utilizadas no nosso planeta. Tranquilo? Aqui eu tenho para vocês aqui ao lado que a reserva mundial conhecida e a vida útil estimada de cada uma das reservas de energia. O que é que significa? Carvão, dependendo do que nós conhecemos atualmente, o carvão vai acabar daqui a 110 anos, daqui a 2 gerações mais ou menos, o carvão ele vai acabar. Então, estamos utilizando, mas precisamos procurar novas formas de energia para substituir o carvão. Petróleo, provavelmente vai acabar daqui a 50 e poucos anos. O que é que significa? Temos até 50 anos para procurar outras fontes de energia, porque o petróleo, em algum momento, vai acabar. Ele é finito. Gás natural tem mais ou menos 50 e poucos anos estimados de exploração no gás natural. Então, o que é que significa? Daqui a pouco vai acabar. Então, essas fontes de energia que foram muito utilizadas, são muito utilizadas, eles precisam ser substituídos por uma fonte, principalmente que seja uma fonte sustentável e renovável, ok? Vamos lá. Agora sim, energias renováveis. São energias que podem ser utilizadas porque, teoricamente, a sua fonte ela é inesgotável, ok? Exemplos de energias renováveis. Energia elétrica, por exemplo, biomassa, energia solar e energia eólica. Okay? São exemplos de energias renováveis que o Brasil ele é até referência em algumas dessas energias. Vamos lá? Produção brasileira de energia. O Brasil possui um potencial energético privilegiado. Por que, professor? O Brasil possui um potencial energético privilegiado. Energia elétrica, por exemplo, o Brasil tem uma grande malha hídrica no nosso país, com altos relevos, então ele é uma fonte para energia elétrica. Biomassa, o Brasil tem vastas áreas para vegetação e para produção de biomassa, por exemplo. Petróleo, o Brasil tem grandes reservas de petróleo. Gás natural, o Brasil tem reserva. E carvão vegetal também o Brasil é referência. Ok? Vamos lá. O consumo energético do Brasil, por exemplo. Aqui eu tenho um gráfico ao lado dos maiores consumos de energia do nosso país. Se vocês olharem aqui, o Brasil ele gasta muito com energia elétrica, ok? Só que você pode perceber aqui ao lado que o Brasil ele é um país diversificado com o seu consumo de energia. E eu me atrevo a dizer, por exemplo, que esse gráfico, se eu pesquisar mais, atualizar ele, eu consigo enxergar outras fontes de energia que vai diversificar ainda mais esse gráfico aqui, ok? E o Brasil ele é um dos maiores consumidores no setor, principalmente no setor de transporte e de indústria. Então o Brasil, assim como outros países, precisa correr com outras fontes de energia, principalmente energias renováveis. Vamos lá? Eu tenho aqui um momento histórico para vocês com relação ao combustível fóssil. Aqui eu tenho uma imagem ao lado, uma foto do primeiro poço que foi perfurado no Brasil com relação ao petróleo, que foi em 1938, ok? E desde lá, esse período, o petróleo foi muito explorado e foi muito incentivado, principalmente pelos governantes. E o Brasil hoje é uma das potências petrolíferas por causa desse tipo de incentivo, estatal principalmente, ok? Só que é o seguinte, qual é o problema do petróleo? O petróleo, o preço dele ele acaba oscilando muito, principalmente pelos conflitos que ocorrem nesses países que têm grande produção de petróleo, e o petróleo passou por algumas crises no seu valor do petróleo, incentivando alguns países, assim como o Brasil, a produzir outras fontes de energia, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem ao lado onde tem as principais reservas de petróleo no nosso país. Então eu tenho imagem e vocês observam onde é que estão as principais fontes de petróleo no nosso país olhando o mapa. Região sudoeste, novamente sempre aparece a região sudoeste. Aqui eu tenho as principais reservas de petróleo do nosso país, ok? Vamos lá. Com relação ao combustível fóssil, o petróleo, por exemplo, eu tenho dois gráficos aqui, onde eu tenho o principal estado produtor que tem é o Rio de Janeiro, disparadamente. Aí eu venho outros estados, principalmente a região sudeste, como Espírito Santo, São Paulo, Rio, São Paulo, por exemplo, que são estados que produzem muito petróleo no nosso país, ok? Aí eu tenho aqui um gráfico ao lado, importante, dois gráficos de pista, um de 1970, um de 2014, onde eu tenho o quê? A extração em terra e extração em mar. Vocês observam o quê? Que, por exemplo, em mais ou menos 40, 50 anos, a exploração no mar foi muito mais intensificada do que a exploração em terra.
O que é que significa? Que a tecnologia melhorou e conseguimos fazer o quê? Perfurações em mar mais eficientes, por exemplo. Então a perfuração em mar foi muito mais explorada com o passar do tempo. Ok? E aqui eu tenho outras fontes de energia, como eu falei, carvão mineral, onde tem a região sul, que é referência, e o gás natural, por exemplo, voltando, o estado sudoeste, ele é muito preponderante também, assim como o petróleo. E novas fontes de energia renováveis, por exemplo, eu falei para vocês sobre o biocombustível, por exemplo, que o Brasil ele é referência, ok? Principalmente na biomassa com relação a cana-de-açúcar, oleaginosas e outras madeiras que são extraídos desse óleo que pode ser adicionado, por exemplo, no combustível. Ou pode ser futuramente, por exemplo, um substitutivo do petróleo. Tá bom? Qual é a vantagem, por exemplo, de um biocombustível, outra fonte renovável? Sustentabilidade, tanto de forma econômica, quanto de forma social e principalmente de forma ambiental. Ok? Vamos lá, o etanol ele é um produto, né, produzido aqui no nosso país, onde ele é adicionado, por exemplo, na gasolina para diminuir o lançamento, por exemplo, de produtos tóxicos no ambiente e também para favorecer uma nova fonte renovável de energia. Ok? Vamos lá, como eu falei para vocês aqui, esse slide novamente, né, que fala o que? Os potenciais energéticos do Brasil, hidroelétrica, biomassa, petróleo, gás natural e carvão vegetal. Vamos para o desafio. É o seguinte, cite quais os principais desafios para o setor energético mundial. Qual é o desafio para o setor energético mundial? Tenta lembrar, eu falei nos primeiros slides. O que são fontes de energia renováveis? Quais são as fontes? O que são, primeiro, e dê exemplos de energia renováveis que vocês lembram, que vocês conhecem ou que vocês podem pesquisar, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço! Juazeiro Educação Nota